1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso de número 13. Todos os irmãos encontraram? Amém. A Escritura Sagrada diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou trocar de microfone que esse está falhando. Som. Meus irmãos, dando a continuidade aqui no capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses, nós vamos ver agora Paulo, após apresentar seus motivos, as suas razões pelas quais ele executava o seu ministério no reino de Deus, o seu ministério no reino dos céus. Ele agora vai se lembrar mais uma vez da forma como o Evangelho atuou de uma maneira eficaz nessa comunidade dos Tessalonicenses. Então ele afirma que ele dá graça sem cessar, faz isso sem dúvida orando em agradecimento, em ação de graças a Deus. E ele menciona que essa comunidade se destacou das demais por mais um motivo, além daqueles que foram elencados no capítulo 1 da carta. Ele afirma que esses irmãos, ao ouvirem a palavra, ao ouvirem a pregação do Evangelho feita pelos apóstolos, eles receberam essa palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Isso, meus irmãos, é um princípio muito interessante e que vale a nossa reflexão. Eu posso falar com os irmãos com um pouco de propriedade, observando mais ou menos como que eu vejo o crescimento e desenvolvimento da igreja nesses 18 anos de conversão que eu tenho. Eu me recordo que no tempo da minha conversão, nós tínhamos um respeito e um zelo muito maior pela palavra de Deus do que nós temos hoje. Eu me recordo que quando uma palavra era pregada na igreja, os irmãos quase nem respiravam. Ficavam numa ansiedade para poder ouvir aquela palavra, entender aquela palavra e aplicar na sua vida. E eles faziam exatamente o que está aqui escrito nesse versículo. Ouvindo a palavra que era pregada por homens, é verdade, a recebiam como sendo a palavra de Deus. Hoje, muitas vezes, nós ouvimos a palavra procurando erros teológicos para desqualificar a palavra. Ouvimos a palavra olhando a vida do pregador, querendo de alguma forma desqualificar a mensagem por conta do que nós observamos, que nós não concordamos. E isso gera um preconceito em nós que vai tornar a palavra infrutífera na nossa vida. Então, nós precisamos, diante da exposição da Escritura, nos nossos cultos de adoração, nas nossas leituras devocionais, entender que essa palavra é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela deve ser acolhida no nosso coração, com muito temor e com muita responsabilidade. Então a palavra tem que ser recebida da mesma forma. Você já viu se você tem jardim na sua casa e você teve o privilégio de ter um ninho de passarinho na árvore do seu jardim, quando aquela passarinha chega com a comidinha para o passarinho, os bichinhos abrem o bico e ficam lá desesperados para comer aquela comidinha que a mãe trouxe. Da mesma forma tem que ser o crente. Cada momento em que a palavra é exposta no poder do Espírito Santo, o crente tem que estar não com a boquinha para cima, mas com o coração aberto para receber a palavra que Deus está mandando. Porque é essa palavra que vai alimentar a nossa alma, vai alimentar o nosso coração, vai nortear as nossas decisões, a formação do nosso caráter cristão. Então a gente precisa, a cada encontro de adoração, passar o culto inteiro com aquela expectativa. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero aprender a palavra de Deus, eu quero absorver a palavra de Deus, eu quero me alimentar da palavra de Deus, porque dessa maneira, quando ela chega a nós, ela vai ser misturada com a fé, e isso vai fazer com que ela surta um efeito transformador na nossa vida. Muitas vezes a gente sai do culto vazio porque não recebeu a palavra com fé. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4.
e verso de número 2. Então nós precisamos receber a pregação como palavra de Deus e crer nessa mensagem e nos esforçarmos para aplicarmos ela na nossa vida. Carta aos Hebreus, capítulo 4 e verso de número 2. Quero pedir para alguma irmã que encontrou fazer a leitura bem alto para que toda a igreja possa ouvir. Porque também a nós foram deles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Você quer que a palavra seja proveitosa na sua vida? Quantos querem? Amém. Então você tem que recebê-la com fé. Você tem que ouvir a pregação e falar: Deus está falando comigo, eu quero ouvir a voz de Deus, quero acolher a voz de Deus. Quando nós temos essa postura, acontece conosco o que está escrito aqui. Essa palavra opera em vocês. É um efeito transformador. Você sabe como é isso. Você chega aqui todo arrebentado, todo ferido, mas uma pregação mexe tanto com você que você esquece tudo. Esquece problema, esquece luta, esquece fracasso, e você sai daqui confiante: Deus está comigo, Deus vai me ajudar, Deus vai me sustentar, Deus vai me fortalecer, porque a palavra foi misturada com fé. Irmãos, quantas vezes que eu venho na casa do Senhor e eu falo: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção, e eu fico ouvindo desde o primeiro hino da harpa cristã. Mas é surpreendente, é no momento da palavra. Às vezes o ministro não me viu, não sabe nada da minha vida, mas ele aborda exatamente a minha necessidade, e eu saio do culto confortado, porque eu sei que Deus está cuidando da igreja, está falando ao nosso coração. Então nós precisamos dessa postura. Diante da exposição da Escritura, eu tenho fé, essa é a palavra de Deus, e eu vou me esforçar pela fé para ouvir, compreender e aplicar essa palavra na minha vida. Amém, meus irmãos? Isso é importante. Então é bom. Os irmãos ali de Vilipê, que estão visitando, sabem que eu sempre recomendava os irmãos: traga um caderno para o culto de terça, traz a caneta. Você está ouvindo a mensagem? Vai anotando o que está sendo pregado. Irmãos, às vezes a gente fala num ritmo de voz mais rápido, você acaba deixando algumas coisas passar. Mas se você está escrevendo e depois você para e dá uma olhada, você fala: puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Olha, isso aqui é exatamente o que eu estou precisando, é aqui que eu tenho que melhorar. E assim a gente vai sendo exposto à palavra, e a palavra, como um espelho, ela vai corrigindo a nossa imagem espiritual, a nossa identidade diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Faça isso. Verso de número 14 agora. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus fizeram a eles. Irmãos, uma coisa natural na vida de alguém que deseja viver um cristianismo autêntico, ser cristão de verdade, é que ele vai enfrentar perseguição, ele vai enfrentar lutas. As igrejas cristãs, elas passam por um ciclo. O primeiro ciclo é o ciclo da plantação da igreja. A palavra é pregada numa comunidade, e as primeiras pessoas creem na palavra e se unem àquele movimento espiritual. Depois vem a perseguição, a oposição da sociedade aos costumes santos que aquela comunidade tem, começa a gerar atritos e dificuldades, e então começa-se a se levantar perseguições de todo tipo contra aquela comunidade. Perseguições físicas através de violência, perseguições espirituais, lutas espirituais terríveis, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Lutas ideológicas, conflito de pensamentos, conflito de valores. Muitos cristãos, por causa da fé, são avacalhados, são provocados, são humilhados. Eu estava conversando com a nossa irmã Vivian aqui da nossa cidade no sábado, e ela estava compartilhando com a gente a luta ideológica que ela está passando na faculdade, fazendo faculdade, e o professor, ao invés de ocupar o tempo de aula para ministrar o conteúdo da aula, usando a aula para tentar desconstruir o cristianismo para os alunos. Então, uma luta ideológica muito grande.
Então todos aqueles que querem seguir a fé corretamente, com os valores cristãos, vão enfrentar perseguição. Nesse caso aqui, Paulo está mostrando que os tessalonicenses passaram por isso. Assim como os crentes da Judéia, de Jerusalém, a primeira igreja cristã, passaram uma luta terrível com os próprios judeus, seus próprios irmãos de nacionalidade. Aqui em Tessalônica, os crentes enfrentaram a oposição dos seus concidadãos, de outros gentios que não admitiam essa nova fé que havia surgido. Então, passar perseguição faz parte. Quantos aqui já foram perseguidos por causa da fé? Levante a mão aqui. Eu já fui. Me recordo na faculdade que tinha um professor, ele dava aula de projetos, eu fiz curso de análise de sistemas, e ele ensinava projetos de programação, desenvolvimento de sistemas, e toda vez ele soltava uma piada na sala contra os crentes. Era comum. E às vezes, irmãos, a gente está equilibrado, às vezes a gente está enfesado. E ele resolveu soltar uma piada, pastor Adeus, no dia que eu estava enfesado. E ele lá escrevendo na lousa, não, nada a ver, não tem por que ele saiu da sintonia. E ele falou assim, a igreja até hoje não acredita que o homem veio do macaco. Ah, irmãos, aquilo me abalou, não sei porquê. Eu já peguei situação pior que eu mantive a compulsão, mas naquele momento eu me desequilibrei. E numa sala que tinha 13 alunos, já era o último trimestre, o terceiro ano, era pouca gente que ainda estava estudando. E eu falei assim, pois é, professor, o senhor deve ter vindo do macaco, mas eu fui criado por Deus. Irmãos, foi uma comoção na sala, alguns riam, outros abaixaram a cabeça, porque sabia que ele ia replicar. E foi engraçado que ele virou para mim e ele falou, tá bom, não vou falar nada. Então foi muito bom que Deus teve misericórdia da minha vida, mas nem sempre a gente tem sucesso quando a gente rebate. Às vezes a disputa de ideias é tão forte que você pode até ser mais avacalhado ainda se você disputa com alguém. Nesse momento, a estratégia do silêncio muitas vezes é mais eficaz, mas nós passamos perseguição. Então, se você procura uma vida fácil, o cristianismo não é para você. Se você procura uma vida de facilidades, eu tenho uma má notícia para você. Você está na fé errada. Aqui vai ser difícil. Aqui você vai passar lutas. Aqui você vai passar dificuldades. Mas tem algo que compensa tudo isso. Deus está com aqueles que sofrem pelo seu nome. Quem é do mundo se alegra, zomba, provoca, ri, ridiculariza. Mas naquele dia, diante do grande trono branco, ouvirão voz de sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas você que não negou o nome de Cristo, que levantou a bandeira do Evangelho, ouvirá naquele dia: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Sou cristão, sim. Sou povo da cruz, sim. Meu Deus se chama Jesus Cristo, sim. E eu vou levar essa fé até o final, porque foi na fé que eu fui transformado pelo Senhor Jesus. Então precisamos nos preparar para isso. A perseguição vai aumentar cada vez mais. Mas Deus vai encher o povo dele com o Espírito Santo. Aleluia! E nós vamos suportar isso com o louvor da glória de Deus, porque Cristo breve veio para nos buscar. Quantos creem nisso? Adoram o nome dele nessa noite. O tempo está próximo. Então passar a perseguição faz parte. Igual você vai passar, ela vem por todos os lados. Às vezes vem de fora, às vezes vem de dentro. Às vezes a perseguição é exterior e às vezes é interior. Na luta contra a carne você fica naquele desespero, aquela tribulação. Mas em tudo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E se confiarmos nele, nós vamos sair vitoriosos em qualquer circunstância. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo de número 15. Os quais, quem são esses quais aqui? Os judeus. Também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Meus irmãos, qualquer leitor da Bíblia Sagrada, ele vai se deparar com um grande questionamento quando ele tem em mente a nação de Israel,
Porque nós sabemos que a nação de Israel, em toda a antiga aliança, ele é apresentada como o povo escolhido de Deus, como a nação que Deus separou para si. E nós nos deparamos no Novo Testamento com um duro contraste, porque agora essa nação, que é o povo escolhido, é a nação que Deus escolheu para si, ela se torna uma opositora de Cristo, uma opositora do Messias, e pode parecer para nós, numa visão muito superficial, de que as promessas de Deus com respeito a Israel tenham falhado. Mas na verdade, meus irmãos, cabe a gente perceber desde o começo que Deus diferencia dentro de Israel, israelitas de israelitas. Nem todos que têm o nascimento em Israel são, segundo a Escritura, de fato israelitas. Então, quem são os israelitas de fato, o verdadeiro Israel de Deus? Aqueles que creram, aqueles que tiveram fé. E dentro desse povo, o povo de Israel, uma boa parte rejeitou o Messias, mas uma boa parte creu. Então esse povo continua sendo povo de Deus, porque agora foi unido aos gentios num único corpo, a igreja do Senhor Jesus. Então nesse momento, nesse atual ponto da história dessa era da graça, da qual fazemos parte, Deus uniu em um só dois povos, os judeus fiéis e os gentios que creram em Cristo como Salvador. E esse agora é o povo de Deus, o povo com o qual Deus trabalha, o povo com o qual Deus está aliançado para a salvação. Israel pereceu, vai perecer. Haverá um tempo determinado por Deus na consumação. Quando a igreja já não estiver mais aqui, quando a igreja já estiver no céu, nas bodas do Cordeiro, em que a atenção de Deus se volta para Israel, para levá-los ao arrependimento, para levá-los à fé. Mas nessa atual dispensação, eu sou povo de Deus e você é povo de Deus. E é conosco que Deus está aliançado, nesse povo a qual Ele chamou de igreja. Você pode agradecer a Deus por ser igreja de Jesus Cristo? Vamos fazer uma leitura? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 11 até o verso de número 22. Esse é um de vários textos da Bíblia que nos mostram o que Deus fez agora, uma vez que a graça se revelou tanto aos judeus como também aos gentios. Efésios capítulo 2, verso 11 ao 12. Não vou externar, nem comentar, pretendo estudar a carta aos Efésios com os irmãos em tempo oportuno, mas eu quero pelo menos ler o texto para que os irmãos tenham uma referência, para que possam continuar os seus estudos da Escritura. Efésios 2, a partir do verso 11, a Escritura Sagrada diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, aos gentios, e aos que estavam perto, judeus, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, meus irmãos? Então, pela cruz, Deus desfez essa muralha que separava o mundo.
na mais complexa divisão, a divisão entre judeus e gentios. E agora Deus formou um corpo unificado, a igreja, onde qualquer povo, qualquer raça, qualquer tribo, qualquer nação tem acesso ao Pai pelo Espírito Santo, fazendo com que todos os povos se unam na fé pela morte e pela ressurreição de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora isso faz a gente pensar, não é? Se já não tem separação entre judeu e gentil, por que a gente insiste em fazer separação entre irmãos e irmãos? Dá uma olhada aqui na sua volta. Faça isso, por favor. Olhe para cada cabecinha que está aí. Você tem separação com alguém? Não. Se tiver, alguma coisa está errada. Porque a cruz desfez toda a separação. Verdade. Ah, mas eu não gosto muito daquele irmão. Mas Jesus gosta tanto dele. E se você é de Jesus, você tem que gostar também. Não é? Ah, mas eu não suporto aquela irmã. Mas Jesus suporta você. Suporta o irmão também. Se a gente se suportar um ao outro, a nossa convivência vai ser gostosa, vai ser harmoniosa. Agora, se a gente não suporta um ao outro, tem um negócio para te falar, viu? Segura aí. Lá no céu não é o seu lugar. Porque lá não haverá separação. Deus, aleluia. Aleluia. E se eu quero ir para lá, primeiro eu resolvo as minhas diferenças aqui. Porque lá não tem jeito, tem que ser resolvido aqui pela fé no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Dá para dar uma glória nessas horas ou é um pouco complicado? Não pode haver separação. Então observe que agora nós temos esse momento em que Israel, ainda que partilhe promessas terrenas, o Israel nacional, não o Israel espiritual, ainda que ele partilhe das promessas terrenas, as promessas espirituais estão com o verdadeiro Israel, os israelitas que têm a circuncisão, não da carne, mas do coração, do qual nós fazemos parte, se temos fé pessoal em Cristo Jesus. Então temos que ter isso muito vivo. Ainda nesse versículo aqui, nós temos um assunto que talvez cause um pouco de medo na gente, e é um assunto que a pós-modernidade tem tentado desconstruir, mas é um assunto bíblico necessário, e para aqueles que fazem parte do povo de Deus, é um assunto cardeal da nossa fé. Um assunto chamado ira de Deus. Fale para quem está do seu lado, Deus é amor, mas Deus está irado. Você sabia disso? Aqui está escrito, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. A ira de Deus é um assunto que a pós-modernidade não gosta. Por quê? Esse assunto reflete primariamente o caráter santo de Deus. Deus é santo, Deus é justo e Deus não tolera injustiça. Meus irmãos, por causa da ira de Deus, todos nós estamos aí sendo alvo e prováveis candidatos à condenação, se nós não nos arrependermos de nossos pecados pela obra que o Espírito Santo realiza no coração daqueles que Deus salva. Então nós precisamos entender que a base do Evangelho não é apenas o amor de Deus, mas também a sua ira. O Evangelho nada mais é do que Deus nos dando uma oportunidade de escaparmos da sua santa e justa ira contra os pecados da humanidade. O Evangelho nos livra de Deus, para pertencermos somente a Ele. Porque Deus está irado, todos nós precisamos reconhecer os nossos pecados e buscarmos pelo arrependimento o caminho da fé e acolhermos a Cristo como Salvador no nosso coração. Jesus não morreu na cruz para te dar casa nova. Jesus não morreu na cruz para te dar casa na praia. Jesus não morreu na cruz para te dar promoção no seu emprego. Jesus morreu na cruz para livrar a igreja da ira de Deus, que vai se manifestar. E qualquer pessoa que não estiver debaixo dessa graça, mas de modo irreconciliável permanecer nos seus pecados, será objeto e alvo da ira de Deus. E nós precisamos temer e tremer com isso. A ira de Deus é um assunto bíblico, de todas as páginas da Bíblia. Abra, por exemplo, a escritura em Isaías capítulo 13, verso 9.
No Antigo Testamento, a ira de Deus se evidencia, muitas vezes, num evento chamado o Dia do Senhor. Isaías capítulo 13, verso 9, é um de centenas de versos bíblicos que mencionam o Dia do Senhor. Um dia que os profetas veem como o dia em que Deus julgará todas as coisas. Isaías capítulo 13, verso 9. Todos os irmãos encontraram? Amém. Algum jovem lê para a gente em alto e bom som. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então você perceba que esse evento chamado o Dia do Senhor, que ele ocupa vastas porções do Antigo Testamento, ele se refere ao dia em que Deus há de julgar toda a obra, há de julgar os pecadores. Então nós vemos o Antigo Testamento evidenciando a ira de Deus como uma realidade, e a própria existência de Israel como nação já mostra o tratamento que Deus deseja dar à humanidade por causa da sua ira, a de separar para si um povo que pertença somente a Ele, que creia nele, que lhe obedeça. Então a ira de Deus é o ponto de partida para um contraste entre aqueles que servem e aqueles que não servem, entre aqueles que de fato nasceram de novo e aqueles que somente se converteram intelectualmente, entre aqueles que abandonaram o pecado e entre aqueles que pensam que dá para viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo. Então a ira de Deus é ali um limite, um ponto para a gente observar se de fato tememos a Deus ou se ainda não tememos a Ele. Gera em nós uma reflexão. Esse assunto é muito presente no Novo Testamento também, sobre uma outra perspectiva, uma vez que a encarnação de Cristo, sua morte, sua ressurreição, evidencia agora que Deus proporcionou um meio eficaz de salvar os pecadores da ira de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 18. Paulo observa que nesse exato momento a ira de Deus já está sendo derramada. A degradação da sociedade, o rompimento dos valores, a desconstrução dos valores judaicos cristãos na sociedade ocidental evidenciam que esse mundo já está debaixo da ira de Deus. Romanos capítulo 1, verso 18. Todos os irmãos encontraram? Amém. Alguma irmã lê para a gente em alto e bom som. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Você percebe que o texto está no presente contínuo? Porque do céu se manifesta, não se manifestou e não se manifestará. Se manifesta, a ira de Deus já é manifesta. Quando nós vemos uma sociedade que não quer mais que se comemore o Dia dos Pais ou o Dia das Mães, tentando desconstruir algo que está impregnado na nossa biologia humana, nós vemos que o homem entrou no caminho da loucura, porque está debaixo da ira de Deus. Quando nós vemos o noticiário da TV, que aconteceu num país vizinho, que uma mãe e um filho querem direitos legais para consumarem uma união sentimental, a gente percebe que a humanidade está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus já tem se manifestado, porque esse texto mostra que quando o homem persiste na sua rebelião, o próprio Deus o entrega para os seus pecados. Não brinque com o pecado, não brinque com os valores cristãos, não brinque com a realidade da fé, para que o nosso coração não se endureça de tal modo que Deus passe a nos rejeitar e nos entregar a nossa própria concupiscência. Então nós precisamos temer e tremer. O Novo Testamento apresenta uma sociedade decaída, que precisa da intervenção de Deus, porque só Deus salva, para ela ser livre do seu estado de condenação. Essa ira que já é manifesta será muito maior na consumação. Todo esse cenário desolador e de trevas que a gente observa à nossa volta, irmãos, não é uma vírgula comparado com o que há de vir sobre o mundo, sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados.
Se você puder abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, do verso 16 ao verso 17, você vai ter um pequeno vislumbre do que vem por aí. E isso deve gerar em nós uma pergunta sincera, uma reflexão sincera. Apocalipse capítulo 6, do verso 16 ao verso 17. Todos os irmãos encontraram? Amém. Algum obreiro lê para a gente em alto e bom som. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do trono daquele que está sentado, daquele que está sentado sobre. Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Chegará o dia em que Deus vai descortinar sua ira. O povo dele já vai estar lá nas bodas, celebrando. Aleluia. E a ira de Deus vai ser Glória a descortinada. Deus. Vai ser algo tão terrível que os pecadores dirão, para os montes caírem sobre ele. Irmão, se o Geraldo cair sobre mim, eu já morro, eu acho. Você imagina você pedir para que os montes caiam sobre você? A reação desesperada de alguém que sabe que diante do trono do juiz de toda a terra não haverá desculpas, não haverão argumentos, não haverá nenhuma lamentação que gere misericórdia. Vai haver apenas suspiro, porque a porta da graça esteve aberta na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E aqueles que rejeitaram a Cristo e na sua obstinação preferiram o mundo à fé, serão objeto da ira de Deus. Isso deve gerar em nós uma motivação santa para a evangelização. Quantas vezes que nós passamos a mão na cabeça daqueles que estão indo para o matadouro e não mencionamos para eles que existe um único caminho de salvação, um caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu respeito sincero a todos os credos. Meu respeito sincero a qualquer forma de crença. Mas meu maior respeito à verdade eterna do Evangelho. Não existe nem no céu, nem na terra e nem debaixo do céu nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Há um só nome, Jesus Cristo de Nazaré. Nesse nome há salvação. Nesse nome há um escape da condenação do inferno. E fora desse nome pode haver até moral, pode até mudança, pode até haver bons costumes, mas salvação apenas no nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Diante dessa evidência escriturística tão forte, a evangelização deve arder em nosso coração, para que nenhum daqueles que nós amamos se perca nos enganos dessa vida. Então abraçamos e acolhemos seres humanos de qualquer natureza e jeito e modos, porque essa é a postura da igreja. A igreja acolhedora, é misericordiosa, que entre o pior pecador, que a gente vai abraçar ele, vai acolher ele, vai amar ele. Mas o verdadeiro amor não oculta a verdade. Então eu aceito você como você é, mas eu preciso que você saiba que Cristo quer mudar o seu coração, mudar a sua vida. E se você não aceitar o trabalho de Cristo, você vai perecer com aqueles que perecem nos seus pecados. Amém, meus irmãos? Então a ira de Deus é um assunto sério. Talvez você esteja me ouvindo e esteja perguntando: pastor, estou assustado. Como é que eu escapo disso? Como é que eu escapo da ira de Deus? Como é que eu me livro dessa situação, dessa condição tão desesperadora? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16.
Vocês sabem decor. Mas abra, marque na sua Bíblia. Você nunca leu João 3,16 sobre essa perspectiva. Mas você vai ler agora. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Todos os irmãos encontraram? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça. Marque essa expressão, não pereça, na sua Bíblia. Não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa não perecer? Não ser condenado na ira de Deus. Então todo aquele que crê em Cristo não está debaixo de condenação, mas por causa da fé em Cristo, e somente por causa da fé em Cristo, e somente por causa da fé em Cristo, tem a vida eterna. Você pode glorificar o nome de Jesus por essa graça que nos foi revelada. Romanos capítulo 8, verso 1. Abra sua Bíblia. Você talvez nunca leu esse texto sobre essa perspectiva. A ira de Deus norteia todos os assuntos das boas novas do Evangelho. É que muitas vezes nós assumimos uma leitura pós-moderna da Escritura. Nós queremos só o Deus amoroso, mas o Deus revelado na Bíblia, o Pai de Jesus Cristo, é amor? Sim, mas é o Deus irado também. E ou entendemos esses dois lados de um mesmo ser, o lado amoroso que demonstra misericórdia, mas um lado irado que exerce juízo e tem o direito de fazer isso, nós jamais entenderemos o Evangelho da salvação. Todos acharam Romanos 8, verso 1? Amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Marque na sua Bíblia, nenhuma condenação há. Marque, circule. O que significa isso? Nós não seremos condenados no grande dia da ira de Deus, porque estamos em Cristo Jesus, nos revestimos de Cristo, fomos justificados e estamos debaixo de uma graça que estará nos guardando até o fim. Aleluia! Quantos estão felizes porque não há condenação? Adore o nome de Jesus. Quantos estão felizes porque não vão perecer? Adore o nome de Jesus Cristo nessa noite. Glória a Deus. Isso está à nossa disposição pela fé em Cristo, pela obra consoladora, soberana e transformadora do Espírito Santo, que revela a fé ao nosso coração e nos leva a abraçarmos essa tão grandiosa salvação que nos foi revelada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, seu Deus é amor, mas Ele está irado também. E cabe a nós nos agarrarmos a essa graça, permanecermos nela, porque somente por ela nós seremos achados naquele dia, nas bodas do Cordeiro, adorando o nome do Senhor Jesus. Verso de número 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. Meus irmãos, lendo esses dois versos aqui, agora Paulo começa a partilhar com os irmãos, explicando por que ele não voltou a Tessalônica. Por que você não apareceu de novo, Paulo? E ele dá essa sucinta explicação. Nós sabemos pelos textos de Atos 17 e 18, que de Tessalônica Paulo foi a Bereia, de Bereia ele chegou a Atenas, e não podendo voltar, ele enviou Timóteo na frente para saber notícia dos irmãos. Leremos isso também no capítulo 3. Mas ele faz aqui agora uma colocação que nos salta aos olhos. Ele fala: eu tentei, mas Satanás impediu. Então é interessante a gente observar como Paulo identifica nessa situação particular uma ação, uma obra de Satanás para impedir o avanço do Evangelho. Isso deve gerar em nós uma reflexão. A igreja tende a todo momento a dois extremos, os dois muito perigosos. Fale para quem está do seu lado: todo extremo é perigoso. Fale para ele. O primeiro extremo que a igreja pode ir é ver Satanás em tudo. Tudo que acontece,
diabo se levantou. O cachorro está doente, é obra do inimigo. O marido brigou, inimigo. A irmã queimou arroz, inimigo. O pastor pregou uma mensagem dura, inimigo. Tudo é o diabo, irmão. Para essas pessoas, elas entraram num maniqueísmo tão horroroso que Deus e o diabo são dois camaradas onipotentes que estão brigando pelas almas dos homens. Eles colocam o diabo lá em cima. O diabo é muito forte. Tudo é o diabo. Tudo, irmão. É um fanatismo. Galinha pintadinha, diabo. Tudo. Coca-Cola, diabo. Se ele é o contrário, não aparece diabo. Café, diabo. Batom, lama de Jezabel, é do diabo. Tudo é o diabo, irmãos. Tudo é o inimigo. Um fanatismo desnecessário. Um fanatismo sem respaldo nenhum na Escritura. Eu não vejo os apóstolos catalogando o que é do diabo e o que não é. Eu vejo os apóstolos pregando o evangelho da salvação e pregando com vigor para que as pessoas creiam. Mas a igreja muitas vezes assume um papel de ser a juíza e ela vai entregando coisas para o diabo. Antigamente a televisão era do diabo, hoje os crentes veem TV e tudo isso é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo. Então esse é o extremo perigoso. O diabo é um ser pessoal, é atuante no mundo, tem miríades de demônios a seu serviço, mas ele não é onipotente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está. Aleluia. Ele só pode fazer algo se ele tem autorização de Deus para fazer. Ele está sujeito à soberania de Deus. É meu Deus que manda nesse mundo aqui. Então, esse extremo é perigoso. O outro extremo, muito característico da nossa geração, é não ver o diabo em nada. Aí não tem o diabo em nada. Então, uma situação tipicamente espiritual. Não, é que o gênio dos dois não bate. Não, você tem que entender que isso deve ser um trauma de infância. Então, as pessoas vão tentando dar explicações humanas a coisas que visivelmente, de modo patente, são espirituais. Então há o risco de nós vermos o diabo em tudo e há o perigo de não vermos o diabo em nada. Então o crente tem que encontrar o caminho da moderação. Se a gente vê o diabo em tudo, nos tornamos fanáticos e assustamos as pessoas com essa crença aberrante nossa. A gente vê o diabo da galinha pintadinha, mas não vê o diabo nos pregadores da prosperidade que infestam os nossos cultos. A gente compartilha conteúdo de coisas que são do diabo e às vezes não compartilha o conteúdo de uma pregação cristã que foi feita na própria igreja. O pastor Andrés falou, falta discernimento espiritual. A gente vai dando, isso é do diabo, isso é do diabo. Vamos parar de dar crédito para ele? Vamos mostrar o que é de Deus? Olha, quando a gente canta é de Deus, quando a gente prega é de Deus, quando a gente visita é de Deus. Muda o foco. Muda o foco. Saia desse casulo de fanatismo. Vamos entrar no caminho do Evangelho. Se eu tiver que falar algo de natureza espiritual, eu vou falar de um Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Eu vou falar de um sangue que purifica dos pecados. Eu vou falar de um Espírito Santo que regenera. Isso a gente não compartilha. Mas a gente vai prendendo as pessoas num misticismo religioso que coloca o diabo em evidência lá em cima. A gente vê o diabo num programa de TV, mas não vê o diabo nas fofocas que a gente faz na igreja. A gente vê o diabo, às vezes, numa situação corriqueira, mas não vê o diabo na desonestidade nossa de não pagar nossas contas. Então precisamos de moderação e de discernimento para a glória do nome de Jesus Cristo. Nessa equação existe algo que nós não podemos ignorar: a natureza decaída do homem. Quase tudo que você fala que é o diabo, você está colhendo o resultado das próprias más escolhas que fez. Porque a nossa natureza é tendenciosa a escolher o que não glorifica a Deus
E tudo que a gente faz, a gente pode fazer com que isso volte para a gente, a lei da semeadura. Então devemos ter um cuidado muito grande com isso. O caminho da moderação é o caminho de Efésios, capítulo 4, verso 27. Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, verso 27. Aleluia. Todos acharam? Amém. Alguns irmãos estão folheando. Então, quando esse for o assunto, o caminho de moderação sempre vai ser esse aqui. Todos acharam? Efésios 4, 27? Quem achou, lê pra gente em alto e bom som. Não deis lugar ao diabo. Eu posso até estar percebendo a ação dele, mas eu não vou dar mérito para ele. Eu vou glorificar meu Deus que está acima de todas as coisas. Então pare de dar glória para ele. Pare de entregar tudo nas mãos dele e vamos consagrar tudo para o louvor da glória de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o reino deste mundo aqui, ele é o rei desse mundo aqui, não é mesmo? Ele é o príncipe, ele é o Deus desse século, segundo 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Segundo Efésios 2, verso 2, ele é o príncipe da potestade do ar. Então ele é um ser pessoal. Ele está fazendo coisas horríveis no mundo, mas a igreja não está vendo isso. A igreja está vendo um Deus soberano que está avançando com a igreja, expandindo o seu reino, libertando pessoas das trevas e transformando famílias e a sociedade pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fale para quem está do seu lado, para de dar mérito para o diabo, fala para ele. Diga para ele, dê glória somente para o Senhor Jesus Cristo. Somente. Peço que os irmãos tenham muita moderação para a gente não entrar nesse caminho de fanatismo. Eu li uma alegoria que eu gosto muito de usar. Se você for fazer um depósito num banco, na boca do caixa, dificilmente passa uma nota falsa lá. Aquele operador do caixa, ele passa as notas, ele com muita facilidade identifica o que é verdadeiro e o que é falso. E aí perguntou, mas vocês recebem um treinamento para identificar a nota falsa? E ele falou, não, a gente manuseia as notas verdadeiras. A gente está tão habituado com o verdadeiro que o falso não me engana, gente. Irmão, se apega com Cristo. Fale de Cristo. Pense em Cristo. Medite sobre Cristo. Reflita sobre Cristo. Viva Cristo. E tudo aquilo que não glorifica Cristo não vai afetar você. Amém, meus irmãos? Ah, mas tem coisa que é amaldiçoada, mas na tenda de Jacó não vale encantamento. Eu estou debaixo do sangue de Jesus Cristo. Ah, mas fizeram macumba para mim. Pode fazer macumba, tricumba, tudo. Eu estou protegido no sangue de Jesus. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Que Deus nos proteja do misticismo. E a gente pregue um Deus poderoso, um Deus que é maior que o mal, um Deus que salva, um Deus que cuida da igreja que Ele salvou. Vamos tomar cuidado para não voltar para a era medieval e ficar escravizado com superstições e com coisas que não glorificam o nome de Cristo. Amém, meus irmãos? Então fale para as pessoas que você lidera, você está protegido debaixo do sangue de Jesus. Você está seguro. Deus está cuidando de você. Esse é o caminho da igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos estão protegidos aqui, adorem o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse ser irreal, esse ser com as suas vozes se levanta contra a gente, mas ele é um derrotado. E vai chegar um dia que Deus colocará ele debaixo dos nossos pés. Glória a Deus. Nós vamos seguir. Verso 18 e 19 para terminar. Verso 19 e 20 para terminar. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo.
Os irmãos que acompanharam o culto da semana passada e de hoje vão perceber que Paulo fez uma interessante apresentação do seu ministério entre os irmãos de Tessalônica. E agora ele chega aqui e ele começa a pensar, ele vai recordando de tudo que ele falou. E ele pensa, poxa vida, podendo ser pesado para os irmãos, eu não fui. Olha, podendo estar lá junto com os meus irmãos do Sinédrio, eu decidi ser apóstolo do Cordeiro e sofri. Sofri perseguições enormes. Olha, podendo estar ali numa posição de destaque com o meu povo na religião que eu professava, eu abri mão de tudo, a ponto de até Satanás se levantar contra mim e me impedir de fazer a obra para o qual Deus me chamou. E ele começa a pensar, poxa, o que será que está me motivando? Será que tudo isso vale a pena? Você já parou para pensar nisso? Se você está servindo a Deus de verdade, e deve ser feita essa colocação, tem quem serve a Deus, e tem quem quer ser servido por Ele. Mas o negócio de Deus é com quem o serve. Quem serve a Deus é cuidado por Deus. Mas quem quer apenas ser servido por Deus não é. E vai acabar ficando frustrado. Mas aqui Paulo está fazendo uma análise. Eu tenho sofrido tanto. O trabalho é penoso. Mas o que me motiva a estar fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? E ele começa a pensar. Aleluia. Lá em Filipos, aquela mulher que era possuída por um espírito imundo foi liberta. O carcereiro se converteu, a família dele também. E Lídia, a vendedora de púrpura, ó, mulher de dinheiro. Agora ela e toda a família estão servindo a Deus. Cheguei em Tessalônica e esse povo idólatra se converteu. E ele então pode falar, olha, qual é a nossa esperança? O gozo, o coroa de glória, por que eu estou fazendo tudo isso? E ele responde, porventura, não são vocês também diante do nosso Senhor Jesus? Sabe por que eu estou aqui? Sabe o que me motiva? É saber que no dia da vinda do Cordeiro, uma multidão se dobrará, porque um dia eu preguei, um dia eu anunciei a palavra, e eles creram no Senhor Jesus. A recompensa do obreiro não é prestígio, não é poder, não é dinheiro, não é posição, mas são vidas lavadas no precioso sangue de Jesus Cristo. É isso que motiva. É isso que motiva. Você num gesto de amor, de comunicar fé, você ouvir alguém que estava completamente perdido e sem esperança, e aquela pessoa se abraça à fé que você pregou, e o Espírito Santo faz uma obra completa na vida dela. Alguns irmãos que estão aqui na nave da igreja foram discipulados por mim 17 anos atrás. Eu fui discipulado por você, Geraldo, 18 anos atrás. Eu estou aqui. Você nunca imaginou que eu estaria aqui, mas você cuidou de mim com amor. E eu vou ser, no dia da vinda do Cordeiro, o seu gozo e a sua alegria. Quem vai ser o nosso gozo e a nossa alegria naquele dia? Quem você apresentará para Cristo naquele dia? Ei, você vai chegar diante dele com as mãos vazias? Não. Esse amor é tão grande, é tão transformador, que ele vai nos impulsionar a pregar este evangelho para toda criatura, para que pregando para todos a gente possa ver Deus salvando muitos deles, e naquele dia, na vinda do Cordeiro, a gente poder receber o galardão pelo nosso trabalho fiel. Aleluia. Quantos têm essa esperança que adoram o nome de Jesus Cristo? Aleluia. Diante disso, cabe a nós anunciar o evangelho a toda criatura. E Deus, o Salvador dos homens, porque a salvação pertence ao Senhor, vai salvar homens e mulheres. E com certeza, naquele lindo dia, quando Cristo voltar, todos nós estaremos diante dele para recebermos a nossa coroa e estarmos para sempre com ele. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Fique de pé em nome de Jesus Cristo.